Fala galera, tudo beleza? Olha quem tá aqui, eu mesmo, professor William Dornella, para a gente conversar um pouquinho aí sobre uma resolução muito importante do nosso Conselho Nacional de Educação por meio do Conselho Pleno, tudo bem? Que vai falar sobre a implementação da nossa Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC, né? Muitas vezes a gente fica se perguntando para que serve a BNCC, como é que ela foi implementada, como é que ela foi constituída, quem foi que trouxe a BNCC? Professor, será que ela vale para as escolas públicas ou para as escolas privadas ou na verdade, para as duas? Professor, a resolução ela tem força de lei? Ela é obrigatória ou não? Então, são esses apontamentos que a gente vai trazer a partir de cada uma dessas situações para fazer com que você possa entender tudo isso. Primeira coisa que eu quero que você saiba é que a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, ela é um documento bem extenso, que tem lá algo em torno de 600 páginas. E esse documento, ele está disponível, tá? Disponível lá no site do MEC. Aliás, existe uma página, né, na internet que vai falar só da Base Nacional Comum Curricular, e lá vai se contar toda a estratégia para a implementação de tudo isso, como é que se deu a elaboração, a execução, e ainda como a Base Nacional Comum Curricular ela deve se materializar dentro das nossas práticas. No entanto, não é só esse documento que cai em prova. Para que esse documento aconteça, para que esse documento tomasse forma e força, necessariamente a gente precisaria que ele fosse publicado. E ele foi publicado. E por quê, professor? Ele foi publicado pelo Conselho Nacional de Educação, por meio do Conselho Pleno, por meio de uma resolução. E essa resolução, ela tem força de lei. Exatamente, ela tem força legal. É assim que a gente vai estabelecer, então, a importância que essa resolução ela vai ter dentro da nossa prática educacional. Ou seja, a Base Nacional Comum Curricular, ela hoje é realidade, ela precisa existir e ela tem força de lei, especialmente porque ela foi publicada por meio de uma resolução. E é essa resolução que vai ser o nosso objeto de estudo agora aqui da nossa aula. A resolução número 2 do ano de 2017, que também está disponível aí nos nossos principais normativos ligados à educação. Tudo bem? Vamos começar aqui então? Olha lá, ó. Vamos falar da resolução CNE, você já sabe então, que quando eu falo de CNE, eu estou falando do Conselho Nacional de Educação, por meio do Conselho Pleno, tá? De que ano, professor? 2017. E aí a gente fala assim, que institui qual que é o objetivo dele, qual é a meta de tudo isso? É instituir e orientar a implantação da BNCC, da nossa Base Nacional Comum Curricular, que deve ser respeitada obrigatoriamente, olha lá, ó, ao longo das etapas das respectivas modalidades no âmbito da educação básica. O que significa? Tô oferecendo educação básica? Tô oferecendo alguma modalidade que esteja ligada à educação básica? Então não é facultativo. Obrigatoriamente a gente tem que observar e respeitar essa resolução aqui. Essa resolução, então, ela vai falar do que é básico. E aí, para a gente poder começar já a entender, não é, qual é o papel dessa resolução e por que significa básico, a gente vai buscar esse seguinte entendimento. Galerinha, nós vivemos num país gigantesco. O Brasil ele é muito grande, né? O Brasil ele tem dimensão continental. E o Brasil ele é maior que alguns continentes, né? Ou ali equiparado assim o tamanho. O nosso país ele é tão grande que existe muitas características diferentes de uma localidade para outra. A região norte é muito diferente da região sul, que é muito diferente do centro-oeste, do sudeste, do nordeste. Então, assim, nós temos vários países em um Brasil só. Ao invés do poder público elaborar um currículo e falar para todo mundo assim, ó, sistemas de ensino, façam e sigam esse currículo aqui, ó. Ao invés de entregarem um currículo, sabe o que o poder público faz? O poder público, ele delega a cada sistema de ensino. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todo mundo deve elaborar o seu currículo. Isso significa que o currículo de São Paulo não é igual ao currículo de Roraima, que não vai ser igualzinho ao currículo de Manaus, nem ao currículo do Distrito Federal, nem ao currículo do município do Rio de Janeiro, porque a gente está falando de características distintas. Já imaginou que ruim seria se todos os currículos eles fossem iguais? Eu não iria respeitar todo mundo. Se todos os currículos fossem iguais, a gente se baseasse lá pelo currículo da cidade do Rio de Janeiro, São Paulo ia ter que se tornar uma cidade carioca, né?
O Distrito Federal ia perder a sua identidade para que a gente trouxesse a identidade do Rio de Janeiro. Então, ao invés de impor um currículo para todos, o nosso sistema de ensino dá autonomia para que cada sistema de ensino elabore o seu. Mas presta atenção numa coisa, autonomia é diferente de independência. Independência é quando você faz o que você quiser. Tenho mais de 18 anos, eu trabalho, eu me sustento, agora eu vou para onde eu quero, eu saio a hora que eu quero, eu volto a hora que eu quero. Não dou satisfação para ninguém. Se eu cometer alguma coisa lá na rua, quem vai ser preso sou eu sou independente, né? Eu me sustento, eu me governo. Não é mais ou menos isso que os pais falam? Agora, quando você for independente, quando você não comer mais o meu arroz e feijão, quando você tiver sua própria casa, isso é independência. O que é autonomia? Autonomia é aquele adolescente que pede pra mãe, deixa eu ir pra festa. A mãe fala, vai, mas tem que voltar 11 horas. Sendo que a festa começa à meia-noite, né? Olha lá, ó. Os sistemas de ensino, gente, eles não têm independência. Eu vou fazer o currículo que eu quiser. Não, eles têm autonomia. Ó, você vai elaborar o seu currículo, mas você tem que fazer isso que tá aqui. O seu currículo necessariamente tem que ter isso. Existe uma margem de flexibilidade bem ampla, de liberdade, de autonomia, de emancipação, mas não existe independência. Tudo bem? Esses currículos, eles devem necessariamente contemplar a Base Nacional Comum Curricular. E aí daí vem o nome base. Essa base, ela tem que servir para todo mundo. Eu não sei se eu estou falando do currículo do Sul, do Norte, do Centro-Oeste, mas eu sei que todos os currículos têm uma base. Base, gente, é aquilo que dá sustentação. Já construiu uma casa? Tenta construir uma casa e não fazer uma base. Sabe o que vai acontecer com essa casa? Ela vai cair, vai desmoronar. Então, para que nenhum currículo desmorone, nenhum currículo, caia, a gente tem que ter uma boa base. A base é aquilo que é, olha o nome, Base Nacional, porque vale para todo o país, comum, ou seja, não é só para um ou para outro lugar, mas para todo mundo, curricular. Um exemplo do que tem que estar na base, língua portuguesa. Língua portuguesa faz parte dessa sustentação? Sim. Posso dizer que a língua portuguesa vale nacionalmente? Sim. Posso dizer que ela é comum para todo mundo? Sim. Então ela vai estar na base. Significa que eu não sei como vai ser o currículo de cada um dos municípios, ou dos estados, ou do Distrito Federal, mas eu sei que vai ter língua portuguesa. Então a base vai ter aquilo que não muda, vai ter aquilo que é importante para todo mundo, vai ter aquilo que é importante para a formação de qualquer cidadão independente da região, da cidade onde a gente estiver falando. Tudo bem? Vamos começar aqui então? Vamos começar falando dessa resolução, que ela é bem pequenininha, são só alguns artigos, e depois a gente vai fazer questões, tá bom? Olha lá. Essa resolução, então, ela vai instituir a Base Nacional Comum Curricular. Então, ó, instituem a base, a resolução e o anexo. E o que é isso, professor? Instituir a resolução e a base, né? Quando a gente fala de instituir a resolução e a base, a gente, então, está trazendo a seguinte consideração e o seguinte aspecto, de que agora, então, essa base, ela vai ter força de lei, tá? Força de lei. Como documento de caráter normativo, é uma regra, é obrigatório, tudo bem? A gente tem que, então, seguir, que lhe define o conjunto orgânico e progressivo das aprendizagens essenciais, como o direito das crianças, dos jovens, dos adultos, no âmbito da educação escolar e que orientam, como assim a gente coloca, a implementação pelos sistemas de ensino das diferentes instâncias federativas, bem como das instituições ou redes escolares. Olha o que eu grifei aqui, gente. Primeiro eu já tinha falado, né, que é para ser implementado por todos os sistemas de ensino. No entanto, eu quero chamar muita atenção para quando a gente fala de conjunto orgânico, de conjunto progressivo de aprendizagens essenciais. O que é orgânico? Orgânico tem muito a ver com especificidades. A educação básica, em cada uma das suas etapas, ela tem muitas especificidades, especialmente por conta do público-alvo em que a gente está tratando, do público-alvo em que a gente, então, está trazendo. E essas especificidades, elas precisam ser contempladas. Essas especificidades, elas precisam ser seguidas, tá? Isso, então, é uma especificidade quando a gente vem falar desse conjunto orgânico. Quando eu estou falando lá da educação básica, especialmente na idade própria, na idade recomendada, eu estou falando de um público muito específico, que tem entre lá os 0, né, e os 17 anos de idade, quem está na faixa etária própria, né, quem está na faixa etária própria. O que é progressivo? Uma etapa não pode ter um fim em si mesmo. Fiz educação infantil e morreu por lá. Não. Fiz educação infantil, agora a gente vai fazer o ensino fundamental, agora a gente vai fazer o ensino médio, que habilita ali para que, de repente, você possa fazer
a educação superior, busque uma educação profissional. Então é um conjunto. E segundo, a expressãozinha que eu grifei aqui também, eu coloquei lá, aprendizagens essenciais. Gente, tem gente que ainda é muito tradicional, né? Que fala assim, a Base Nacional Comum Curricular, ela traz os conteúdos que o aluno tem que aprender. Cuidado, cuidado. Não é só conteúdo. Sabe por quê? Porque eu tô falando da formação de um cidadão, não mais só de um aluno. Hoje você, professor, hoje o sistema de ensino, a escola, ela entende que eu estou formando um cidadão e não limitadamente um aluno, ok? Existe uma diferença nisso. Aquele aluno lá tradicional, eu realmente só queria que ele aprendesse conteúdo. Decora, memoriza isso que eu tô trazendo. Era assim. Agora não. Agora eu tô pensando na formação integral, tô pensando na formação completa do indivíduo. E para que esse indivíduo se desenvolva, eu preciso que algumas aprendizagens essenciais sejam desenvolvidas. A língua portuguesa é essencial para o desenvolvimento do indivíduo? É essencial. Então, essa é uma aprendizagem que a gente precisa, então, perpetuar, a gente precisa levar para cada uma dessas considerações. Tudo bem? Então, esse termo aprendizagens essenciais, você vai ver muito presente aqui na BNCC. O que é essencial para que o aluno possa se desenvolver? Vai estar na nossa base. Gente, no exercício da sua autonomia, lá previsto os artigos 12, 13 e 23 da LDB, o processo de construção das propostas pedagógicas, ou seja, dos PPPs, atendidos os direitos e objetivos de aprendizagens instituídos na Base Nacional Comum Curricular, as instituições escolares, das redes, das escolas e dos respectivos sistemas de ensino, elas poderão adotar formas de organização e propostas de progressão que julgarem necessárias. Então, professor, elas poderão adotar formas de organização? Sim, especialmente porque essas organizações devem nos favorecer e devem fortalecer cada uma dessas propostas assim, então, pensadas. Tudo bem? Gente, temos mais, olha só. Agora eu fiz questão de falar para vocês que aprendizagens essenciais não é só conteúdo, porque hoje o nosso currículo ele tem que ter conteúdo, mas ele não pode ser um currículo conteudista, um currículo tradicional. Então, o que são essas aprendizagens essenciais? Aprendizagens essenciais, elas são o conjunto de conhecimentos. Que conhecimento o aluno precisa ter? De habilidades, habilidades que o aluno então precisa desenvolver, de atitudes que o aluno vai ter, de valores. Tudo isso, gente, aliado à capacidade de os mobilizar, de articular e de integrar, expressando-se em competências. A gente vai falar ainda ali do significado de competências e habilidades. Mas quando alguém te perguntar de aprendizagens essenciais, você vai lembrar que é conhecimento, você vai lembrar que é também habilidade, você vai lembrar que é atitude e também valor, né? Existe um mnemônico aí que a gente pode usar, que é o chave, né? Ou seja, aprendizagens essenciais não é só conteúdo. Que conhecimento o aluno precisa ter? Será que ele precisa decorar a fórmula de matemática? Ou ele tem que aprender, ele tem que ter pleno domínio ali dos cálculos? Que habilidade eu quero que ele desenvolva? A habilidade de ser mais assim, a habilidade de ser mais assado? Que atitude eu quero que ele tenha diferente? Esse conhecimento que ele teve não mudou nada na vida dele, ele continua tendo as mesmas atitudes. Então será que isso é válido, né? E que valores são importantes então a gente propagar? Hoje a nossa sociedade ela fala muito de diversidade, nossa sociedade ela fala muito de direitos humanos, de cidadania. São valores que precisam ser empregados assim. A ideia é mobilizar tudo isso, articular tudo isso, integrar tudo isso para que isso se expresse, isso se materialize por meio das competências. Tudo bem? As aprendizagens essenciais, elas não são assim, ó, decorou e pronto. Não, elas vão se dar num processo formativo, em que todos os dias a gente vai desenvolvê-la junto com os nossos estudantes. Olha lá, ó. As aprendizagens essenciais, elas compõem o processo formativo de todos os educandos ao longo de quê, professor? Ao longo de etapas e também modalidades de ensino no nível da educação básica, como qual direito? O direito ao pleno desenvolvimento da pessoa, o seu preparo para o exercício da cidadania e também a qualificação para o trabalho. Desenvolver a pessoa plenamente, ou seja, em todos os seus aspectos. Prepará-la para o exercício da cidadania. Cidadania ali, então, pensada sobre os direitos e também os deveres. E ainda a qualificação para o trabalho,
Ou seja, para que a gente alie toda essa ideia, gente, é o trabalho que muitas vezes dá dignidade à pessoa, né? É quando você trabalha que você se sente útil, paga suas contas, realiza ali os seus sonhos. Então, isso aqui vai muito de encontro ao que está lá na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Gente, a Base Nacional Comum Curricular, ela vai falar o tempo todo, e as provas vão perguntar isso aqui, ó. O conceito de competência e o conceito de habilidades, tá? O conceito dos dois. E aí é bem tranquilo se você ficar atento aqui. Competência é definido como a mobilização. A gente até tinha falado disso, né? Que a gente teria que juntar todo aquele chave, mobilizá-los para que eles possam se expressar nas competências. Então, é a mobilização dos conhecimentos, dos conceitos e dos procedimentos. Então, eu tenho lá o conhecimento que o aluno assimilou, que o aluno adquiriu, é então uma competência. E o que é habilidade, professor? As habilidades. As habilidades, elas são práticas cognitivas e socioemocionais. Olha lá, enquanto os conhecimentos eles estão mais ligados aos aspectos teóricos e procedimentais, as habilidades estão mais ligadas à prática. As habilidades estão ligadas às atitudes e aos valores para resolver as demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e também do mundo do trabalho. Hoje, professor, as demandas complexas da vida cotidiana, sim. Para o exercício da cidadania, sim. E para o mundo do trabalho, sim. Presta atenção numa coisa aqui, então, para você não confundir. Galerinha, quando alguém te falar de competência, você vai lembrar, competência está mais ligada aos conceitos, aos procedimentos, à mobilização do conhecimento. Eu quero muito que o aluno ele assimile determinado conhecimento. Assimilou, agora é uma competência que ele tem, tá? Isso é uma competência que ele tem. Eu fiz ali um curso de gestão de pessoas, por exemplo. Ah, agora eu sou competente para eu poder exercer essa atividade profissional. Tudo bem? O que é habilidade? A habilidade não está ligada ali aos conceitos e aos procedimentos. Você tem que ser habilidoso, né? A habilidade leva ali à prática. A habilidade ela é a prática cognitiva e também socioemocional. São as atitudes que eu consigo ter e os valores que eu consigo empregar dentro daquela prática. Tem muita gente que tem competência, mas não tem habilidade, não é? A Base Nacional Comum Curricular ela quer trabalhar os dois. Ou seja, não vou ficar só na teoria, eu vou para a prática. Eu vou trazer conhecimento para o indivíduo, mas esse conhecimento vai auxiliá-lo a resolver as suas demandas da vida complexa, do dia a dia, do seu cotidiano. Então, isso é o que vai, então, estar assimilado quando a gente vem falar das competências e também das habilidades, beleza? Competência e habilidade muito importante, especialmente, então, dentro dessa ideia. Não confundir na hora da prova. Lembra muito uma associada à prática, a conceitos e procedimentos, e a teoria, conceitos e procedimentos, e outra a prática, pensada ali sobre as atitudes e também sobre os valores, tá bom? Vamos continuar? Olha lá, ó. Para os efeitos dessa resolução, com fundamento no caput do artigo 35 e no parágrafo 1º do artigo 36, a expressão competências e também habilidades, ela deve ser considerada como equivalente à expressão, ou seja, ela tem que ser equivalente à expressão dos direitos e objetivos de aprendizagem. Então, se a sua prova perguntar, competências e habilidades equivalem a direitos e objetivos de aprendizagem? Sim, há essa equivalência. Que direitos o indivíduo tem, então, de aprender? Gente, é direito meu no ensino fundamental que eu saiba, né? Chegue lá ao final do 9º ano, eu saiba plenamente ler, escrever e calcular, eu tenho domínio disso tudo. Qual é o objetivo disso? O objetivo é proporcionar autonomia, levar a formação básica, por isso, então, direitos e também objetivos. Para que eu saiba plenamente ler, escrever e calcular, eu vou ter que passar, então, por toda essa conceituação que aqui a gente trouxe de competências e também habilidades, todas elas articuladas, tá? Pensando nisso, a Base Nacional Comum Curricular, lembrando que ela vale para toda a educação básica, ela vem nomear 10 competências básicas, 10 competências gerais que vão valer para toda a educação básica. Presta atenção numa coisa. Educação infantil, eu tô falando da criança. Existem algumas coisinhas que é só para criança. A gente, né, vai deixar lá para educação infantil. Tem outras que são só para o ensino fundamental, lá para a criança e para o adolescente. Tem outras que é só para o ensino médio.
Mas lá no início da Base Nacional Comum Curricular, essa resolução ela traz já 10 competências que valem para todo mundo, ou seja, que vão perpassar desde a educação básica, desde a educação infantil até o ensino médio, tá? E essa é a principal consideração quando a gente vem falar da educação básica, então. Vou mostrar para vocês como isso acontece. Olha lá, ó. A Base Nacional Comum Curricular, em atendimento à LDB, a Lei Diretriz e Base da Educação, e ao Plano Nacional de Educação, aplica-se à educação básica e fundamenta-se nas seguintes competências gerais: expressão de direitos e objetivos de aprendizagem. Ah, agora você já sabe que quando a gente fala disso aqui, ó, a gente está falando de competências, né? E quais são essas 10 competências aí? Primeira competência é o conhecimento. Isso mesmo, eu quero então que haja conhecimento. Aliás, eu vou falar quais são as 10, depois eu vou explicar cada uma delas, tá? Pensamento científico, crítico e criativo, o senso estético, a comunicação, a argumentação, a cultura digital, a autogestão, o autoconhecimento e o autocuidado, a empatia e também a cooperação. Tudo bem? Essas são as competências gerais da educação básica. Vamos falar de cada uma delas aí, começando com a primeira, que vai trazer assim, ó: valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para que a gente possa entender e explicar a realidade, para que a gente possa continuar aprendendo e colaborando com a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Gente, vocês concordam que as nossas gerações anteriores, elas já tiveram muito conhecimento sobre o mundo físico, social, cultural e digital, e é por isso que a gente está hoje onde a gente está? Sim, eu posso desconsiderá-los, falar, o que eles falaram lá não tem nada a ver. Claro que não. Eu preciso, muito pelo contrário, considerar os conhecimentos que ali então foram trazidos. Esses conhecimentos eles são muito importantes e esses conhecimentos eles precisam ser propagados, precisam ser entendidos, precisam ser fortalecidos dentro de cada um aí dessas práticas assim então presentes. Por isso, então, a gente fala disso, né? Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente acumulados. E a cada momento a gente vai aprimorar, vai adequando, flexibilizando a nossa realidade cada vez mais tecnológica, tá? Olha a segunda competência. Fala de se exercitar uma curiosidade intelectual, sempre ligada à ciência, buscando a investigação, a avaliação, a análise, a imaginação, a criatividade. Gente, para que a gente investigue causas, elabore, teste hipóteses, formule, resolva problemas, crie soluções. A ideia é justamente essa: exercitar a curiosidade. Eu preciso buscar soluções. Existem muitos problemas da vida prática que precisam ser solucionados. E para que esses problemas eles sejam solucionados, a gente vai precisar, evidentemente, de cada uma dessas ideias. Eu preciso também desenvolver o senso estético para reconhecer, valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também para que a gente possa participar das práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Oxe, professor, como é que vai se dar essa ideia aqui, então, mais ligada e mais pensada sobre esse senso estético? Gente, senso estético, o que a gente está colocando? São sobre as manifestações culturais. Nós vivemos num país em que existem muitas, mas muitas manifestações culturais. Lá no Nordeste tem características próprias, no Sul tem características próprias. E o que a gente precisa fazer? Valorizá-las, desenvolver esse senso estético, esse senso de manifestação. Tudo bem? Eu preciso também utilizar diferentes linguagens, sejam elas verbal, oral ou visual motora, como libras, escrita, corporal, visual, a sonora, digital, bem como os conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para que a gente expresse, partilhe informações, experiências, ideias, sentimentos nos mais diferentes contextos e pensados sobre produzir um sentido que leve ao entendimento mútuo. Professor, diferentes linguagens? Sim, diferentes linguagens. E essas diferentes linguagens que aqui a gente está colocando, sendo ela verbal ou então ali de outra forma, significa que não existe uma só forma de expressão. Tem gente, né, que consegue expressar ali o sentimento falando, o outro é por meio da música, outro é por meio do teatro, enfim, por meio da escrita. Cada um tem uma forma e essas diferentes linguagens elas vão compor esse mundo diverso então que a gente então coloca. Tem mais uma competência. Eu preciso compreender e criar, tecnologias digitais de informação e comunicação. Mas não pode ser só para reproduzir, tá?
tem que ser de maneira crítica, de maneira significativa, reflexiva. Para quê, professor? Para que a gente acesse, dissemine informações e produza conhecimentos, sempre buscando o protagonismo e a autoria da vida pessoal e coletiva. Vocês concordam que hoje a gente vive num mundo cada vez mais tecnológico e que a gente não pode abrir mão disso, não é? E cada vez mais a gente tem que inserir a tecnologia, mas de maneira adequada. Não pode ser uma inserção só por inserção. Deve ser uma inserção de maneira que isso favoreça e que isso fortaleça cada uma, então, das nossas características. Ok? Vou mostrar mais para vocês, porque são 10 competências. Nós falamos de 5, mas tem mais. Olha lá, ó. Eu preciso valorizar a diversidade, tá? E essa diversidade ela vai se dar por meio das relações próprias do mundo do trabalho e de fazer escolhas alinhadas com o exercício da cidadania, buscando o projeto de vida que a gente quer desenvolver, a liberdade, a autonomia, a consciência crítica e a responsabilidade. Então essa diversidade, ela é muito importante, e diversidade significa o quê? Valorizar as diferenças. Isso mesmo, valorizar as diferenças. Eu preciso também argumentar com base em fatos, dados, informações confiáveis, para formular, negociar, defender ideias, pontos de vista, decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos. Gente, ó, para que a gente tenha um posicionamento ético com relação ao cuidado consigo mesmo e com o outro. Não posso ficar só conversando, né, dialogando ou debatendo com as pessoas só com base no achismo. Eu tenho que argumentar com base em dados, em fatos, né, com base na informação confiável, com base na ciência. Isso vai muito de encontro, especialmente ao que a gente espera que aconteça ali nas próximas gerações, a partir da implementação da nossa Base Nacional Comum Curricular. Hoje acho que a gente vive uma geração em que, mas essa é a minha opinião, né? Tá, tudo bem, é a sua opinião, mas academicamente falando, aqui essa nossa discussão ela tem que se dar por meio de argumentos, não de opiniões, tem que se dar por meio de fatos, por meio de dados. Então, a Base Nacional Comum Curricular, ela vem olhar também, especialmente para essa necessidade quando a gente vem falar do nosso mundo hoje, tá bom? Olha o que mais, gente. Preciso conhecer-se, apreciar-se, cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e a capacidade de também lidar com elas. A ideia é justamente essa: se conhecer, apreciar e cuidar da saúde física. Gente, conhecer-se, né? O indivíduo ele vai conhecer o seu próprio corpo, vai conhecer a sua própria mente, vai conhecer o ambiente em que ele vive, de tal maneira em que a gente consiga lidar com o outro. Primeiro conhecendo a si, para depois lidar com o outro. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a forma harmônica e a cooperação, fazendo-se respeitar, bem como promover o respeito ao outro, aos direitos humanos, com acolhimento, valorização da diversidade dos indivíduos, com os grupos sociais, seus saberes, as identidades, as culturas, isso tudo, ó, sem preconceito de qualquer natureza. Gente, exercer a empatia e o diálogo, sim, a capacidade, né, de você sair um pouquinho do seu lugar e se colocar no lugar do outro. Olha como a Base Nacional Comum Curricular, a gente falou de 9 competências até agora, a gente não falou da 10ª ainda não, mas nenhuma delas trouxe conteúdo, não é? Elas estão preocupadas em que tipo de cidadão eu vou formar, que tipo de cidadão eu vou ter na sociedade amanhã. Gente, você que é docente, você que é professor, que vai levar a base ali para a prática, para dentro da sala de aula, você ter muito claro na tua cabeça o quê? Que hoje o aluno que você está lidando, o aluno que você está conversando, que você está trazendo conhecimento e informação, é o profissional, é o cidadão que você vai encontrar amanhã, né? É aquela pessoa que, de repente, você vai encontrar no sinal de trânsito, você vai precisar que ela seja honesta, é aquela pessoa que vai se tornar um juiz, é o médico que vai te atender, é alguém que, de repente, vai acontecer alguma coisa na vida e ela vai precisar tomar uma decisão. Então, que essa decisão dela seja pautada pela empatia, pela justiça, pela solidariedade. Então, muito mais do que a gente entender que só o conteúdo forma o indivíduo, é a gente pensar nessa formação a partir dessa mudança de valores e de atitudes, que também vão passar por conteúdo, é claro, né? Não são coisas antagônicas. O que a gente não quer mais, o que a base não traz pra gente é uma formação conteudista. Olha lá, galera, ó, eu preciso agir, seja pessoal e coletivamente, com autonomia, com responsabilidade, com flexibilidade, resiliência e determinação, sempre tomando decisões com base nos princípios éticos, nos princípios democráticos, nos princípios inclusivos,
nos princípios sustentáveis e nos princípios solidários. Ou seja, toda essa formação de princípios ela também vai ser importante para que a gente possa agir, tanto pessoal quanto também coletivamente. Você acha que se eu tiver uma sociedade com todas essas características que a gente colocou aqui, eu tenho chance de ter uma sociedade melhor? É claro que sim, né? E é isso que a gente busca. A Base Nacional Comum Curricular, ela quer contribuir para que a gente tenha, então, essa sociedade melhor. Tudo bem? Galerinha, é isso, então. Nesse bloco, né? Eu vou ficando por aqui, mas no próximo bloco a gente vai continuar falando dessa resolução até a gente chegar nas questões, tá bom? Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.